Ainda não. Foi. Boa tarde, delirantes. Chegamos no melhor momento, o momento que José Balestrini ama. Eu gosto de gravar delírio. Isso eu gosto. Mas a introdução ele fica desesperado. Então a gente vai fazer um delirando Que com a exagero. introdução, só Que para ele exagero. lidar com a introdução por 50 Oh, uma minutos. pergunta rapidamente Imagina, antes da caralho. gente entrar no tema. Vocês têm problema com conclusão? Eu tenho problema com conclusão de artigo, seja científico, seja para mandar para o IGEP. Eu não consigo concluir, sabe? Às vezes eu paro de escrever e falo, pronto, tá bom. Aí normalmente as pessoas falam, pô, mas tá faltando uma conclusão. Eu falei, ah, Minhas Mas é que, conclusões são basicamente sempre as mesmas. São assim, olha para você e vê o que você está fazendo, sabe? Assim, é basicamente provavelmente, isso talvez escrito, seja isso. pelo menos, pelo menos os artigos do IGEP, assim, são, é isso, assim. Olha Cara, aí, ó, procura isso aí em você, sabe? conclui cara, você. é que conclusão depende da conclusão, né? Se for conclusão de mestrado, monografia, alguma coisa assim, ela é essencialmente, ou de artigo, né? Que a gente já publicou alguns, é essencialmente uma síntese do artigo, né? É, o artigo científico é mais fácil, mas eu digo assim, até no IGEP mesmo, até nos meus artigos do blog, engraçado. Dá vontade de pegar o artigo, jogar no chat GPT e falar, conclua pra mim. Aí vou lá do Ctrl C, Ctrl V e pronto. Cara, eu não tenho dificuldade de concluir, eu tenho dificuldade de escrever pouco. É, eu criei meu site novo, daí eu quero publicar uns artigos curtinhos, assim, tipo, de no máximo 2 páginas, sabe? Cara, é desesperador, porque não acaba, vai saindo letra pela mão e é difícil segurar. Aí você faz desse artigão vários artiguinhos. Ah, mas é que às vezes não rola, né? Sei lá. Bom, É, eu não tenho muito isso. mas, Vamos ô pro Zé, tema? pauta aí o que você, já que você sugeriu, dá uma introdução. Tá, deixa eu falar então, por que que foi que eu não dei o nome, né? Pois o Rafa que deu o nome aí pro episódio. Eu nem sei Não, se vai ser isso aí, mas a gente mas... pode pensar, assim, foi só uma sugestão também. é. Bom, é o seguinte, eu ouvi já de alguns clientes que estudam no IJEP o relato de que existem pessoas que com 6 meses de curso saem atendendo e se auto-intitulam analistas junguianos. E se anunciam dessa maneira. E eu fiquei, eu sei, Rafa fez uma cara. Obviamente que, assim, eu entendo que a gente não tem ingerência sobre isso, né? Não é isso, né? Não é. A pessoa pode se chamar do que ela quiser, mas eu acho leviano. E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é alertar. Eu lembro de uma frase do burro, o burro mesmo, do Saltimbancos, uma frase que eu gosto muito Achei que era o burro do Shrek. não, não, é do Saltimbancos, Mas da pode ser versão também. do Chico Buarque, né? E ele fala assim, né? Eu não sei se vocês lembram da historinha, mas ele está procurando os companheiros, né? Que depois vão ser o cachorro, a galinha e a gata, para formar uma banda, né? E ele fala assim uma hora, tentando convencer um deles, eu não lembro qual, ele fala assim: hoje em dia todo mundo canta, como dizem aqueles que não sabem cantar. Eu acho essa frase genial, assim. É, né, não é minha, é do burro e o burro é do Chico. Então, eu acho que a gente precisa prestar um pouco de atenção nisso. E é uma coisa que eu falo assim, cara, é muito fácil cair nesse jogo, e eu acho que é muito fácil cair nesse jogo e nesse atropelo, né? Assim, tipo, tanto para quem tá, se anuncia dessa maneira, sai atendendo loucamente, como, sei lá, com que, né? Enfim, a gente vai delirar sobre isso aqui. Obviamente que tem psicólogos que estão fazendo curso, e aí a pessoa tem todo o direito de atender e tal, mas assim, se ela é analista junguiana é outra história, né? Não é esse, né? O ponto não é ela atender, o ponto é ela se colocar como analista junguiana, não. Então, e tem uma coisa que eu falo, acho que eu já falei aqui, acho que tem duas perguntas que o cliente tem que fazer diretamente para aquele se- que ele acha que pode ser o analista dele, né? Que é, você faz análise e você faz supervisão? Eu acho que você tem que perguntar essas duas coisas para a pessoa que você está procurando.
Né? A pessoa que, porque é isso, assim, não é porque a pessoa se anuncia lá nas redes sociais, tem milhares de seguidores, que o cara é bom no que ele faz, não é. Pergunta claramente assim: você faz análise pessoal? Você faz supervisão? E aí, baseado nessas respostas, pelo menos você vai ter um pouco mais, não vai garantir nada, obviamente, mas você vai ter um pouco mais né, de informação aí para fazer essa escolha. Enfim, Pelo menos falei um a pouco gente, vocês. o cliente vai saber que ali tem alguma rede, né? Que essa pessoa está conectada, né? E não está, né, isolada tentando ganhar sua grana, né? Porque muitas vezes isso também está ligado a uma questão econômica, né? Assim, eu preciso ganhar dinheiro, né? E talvez o processo não seja esse também, né? Mas assim, eu só quero ampliar um pouco para depois a gente voltar para o tema. Mas isso acontece não só com o mundo junguiano, né? Acontece com a psicanálise, acontece com os coaches da vida, né? Assim, um tempo atrás eu estava conversando com um cara que fez curso de coach, né? Formação de coach, e ele falou para mim, olha, o que falam hoje do coach não tem nada a ver com o coach, digamos, original, né? A ideia do coach era uma organização do cotidiano, da rotina. E se fosse tocar em, por exemplo, psicologia, eu indicaria um psicólogo e não essa coisa de vamos urrar para o universo, bater socar o peito e ir para frente, né? Assim, entendeu? Então, hoje, não só o mundo junguiano, né? É claro que a gente tem uma formação extensa no IGEP, né? Mas tem muitos cursos que já dão um diploma em 6 meses, em 3 meses, né? E é a mesma coisa no final das contas, É, né? é. A questão não é a questão, sim, é o tempo da formação, evidentemente, mas também o quanto que essa pessoa, qual que é o propósito, né? É, e, e será mesmo que ela está, eu não queria falar a palavra preparada, mas talvez, né? Preparada para atender, Capacitada? né? Capacitada, né? Não sei. E aí? O que que você acha, Rafa? Deixa eu dar uma organizada acadêmica, assim, que é o seguinte. Aqui, claro que eu vou falar um pouco mais do processo do IGEP, mas acho que isso vale para qualquer tipo de especialização. Tem uma grande questão, assim, que eu também já me deparei em algum momento, que é assim, a pessoa está fazendo a especialização em psicologia junguiana e ela fala assim, ué, mas eu não estou fazendo a formação de analista e eu preciso responder. Não, não está. Você está fazendo uma especialização em psicologia junguiana, uma pós-graduação lato sensu, que é uma etapa acadêmica reconhecida pelo Ministério da Educação aqui no Brasil e que te dá uma especialização no tema, né, na teoria. Nota de rodapé. Eu É, acho o nome ruim, mas beleza. tá, O que é Não, beleza. assim, só para, especialização? né, porque eu entendo, e não é nenhuma crítica ao IGEP, Mas o que né, é mas porque esse é o nome, especialização, Zé? especialização. Ah, Que eu acho o nome ruim. Eu não sei que outro nome a gente poderia dar para isso, a gente pode até brincar com isso depois, mas assim, a pessoa introdução. aí pode dizer que ele é especialista em psicologia junguiana, Na depois de 2 anos verdade, estudando, É, ó, agora assim, é sério. Para mim é uma introdução, né? Porque realmente tem muito chão pela frente, né? Pra gente. Eu tenho, e olha que eu tô aqui há, sei lá, 6, 7 anos estudando Jung. E tem muito chão pela frente, gente. A gente também não pode se enganar que assim, eu vou sair sabendo 100% do Jung, né? São, é um número X de aula, né? Em qualquer pós-graduação, em qualquer pós, em qualquer especialização, né? E não é com um número X de aula que você vai entender e compreender Jung, né? Abraçar a teoria junguiana, né? claro. pô, Eu deixa concordo eu, que assim, a introdução, vai aí, Rafa. que a pós-graduação é uma espécie de introdução, concordo plenamente, Léo. Mas só para finalizar, assim, então, assim, quem faz a pós-graduação, e aí, seja do IGEP, da Unip, que em São Paulo é forte também, seja de qualquer instituto, qualquer instituição, qualquer universidade, quem faz uma pós-graduação em psicologia analítica, em psicologia junguiana, é uma pessoa pós-graduada em psicologia junguiana. Não é um analista. De novo, nós não somos donos das palavras, né? A pessoa pode usar a palavra que ela bem entender porque assim, ninguém vai prendê-la por causa disso. Mas
assim, do ponto de vista formal, o que é um analista junguiano, uma analista junguiana? É uma pessoa que passou pelo processo de formação de analista, que é uma outra etapa que corresponde a outras exigências diferentes daquelas da pós-graduação. Existem algumas instituições que não exigem o título de pós-graduação para você fazer a formação, você entra direto na formação. Por quê? Porque a própria formação deles, supostamente, te dá os conteúdos, os elementos que são construídos na pós-graduação. Eu posso fazer uma comparação simples aqui, como eu já fiz em um outro episódio. O IJUSP, por exemplo, Instituto Junguiano de São Paulo, ele não tem uma pós-graduação, mas a formação dele, você já vai ter um conteúdo teórico que te forma, né, nessa parte teórica. O IGEP, ele divide, ele tem a pós-graduação para aqueles que querem só essa titulação, e ele tem a formação de analista, que é uma continuidade para aqueles que querem. Quando a gente soma a carga horária de ambos, né, JUSP e o IGEP, é rigorosamente a mesma. Né? Então, assim, o IGEP teve a sacada de separar isso, ó, então eu dou para quem quer só pós-graduação, faz pós-graduação, que não vai ser um analista, vai ser uma pessoa pós-graduada em psicologia junguiana, e o analista é aquele que faz a formação de análise, que leva aí, em qualquer instituto do mundo, de 4 a 5 anos, pelo menos, fora a pós-graduação. Então, só para dar uma organizada acadêmica, porque é muita gente fazendo especialização, falando assim, nossa, eu vou ser analista junguiano quando eu terminar. Não, não vai. Você vai ser uma pessoa com pós-graduação em Jung. Pode Ah. falar. Não, é bom essa aí, Rafa. Eu acho legal. É, não sei. Você ia falar alguma coisa, Léo? Não, na verdade Não. eu estava pensando nisso, né? Assim, é porque a gente não tem uma lei, uma regra, uma norma que vai falar que você não é analista junguiano, né? E eu acho É ótimo isso. isso, exatamente porque depende do self nessas horas, né? Então, é a Então, eu ideia queria de ir chegar para nesse ponto aí. Terminei. é a ideia de ir para a vida, né? Assim, É. é, Porque pode falar. tem uma idealização dessa história. E eu acho que. é, Porque aí vira isso, né? Assim, depende da alma. Ah, precisa ter mais alma. A alma é mais importante do que a teoria. Bobagem. É bobagem isso. Não é. Nossa, Zé, obrigado. Eu me senti meio desopilado aqui pela sua Não, fala. não é, Tá cara. bom, vai estudar, vai. Vai ler Jung de É isso. verdade. Claro que a alma vai se manifestar. Porque eu faço uma comparação, a gente já fez isso aqui também, que é com a própria arte. Se você não tiver a teoria, é, né? Se você não tiver esse apoio, porque vamos lembrar o que a Von Franz fala, o que o Jung fala, é uma união entre ciência e arte, o que a gente fez aqui. Então, se não tiver a parte de ciência, ou seja, conhecer a teoria com profundidade, então, assim, né? Como é que a alma vai se manifestar se você não tem a técnica? Então, precisa, tem método. Apesar de dizerem, né, do Jung não ter método, tem, pode ser um método meio maluco, mas tem um método. E tem métodos, né, Então, talvez seja inclusive. encontrar o nosso método diante dessa teoria, né? Dessa visão, É. esse teos, né? Visão divina, né? Assim. Mas E também, manter, e, o e contrário manter essa vale, teoria junto com a né? gente, né? Ter, Fala aí, ter fala aí. teoria e não ter alma, não rola, né? É isso. É. Mas essa coisa do self, é assim, e tudo bem, porque no fundo, o self se manifesta do jeito que ele quiser, né? Mas, inclusive levando um monte de gente para o buraco, né? Nesse É, processo, né? É isso, sim, leva um monte sim, de gente para sim, o buraco. E a gente tem essa confiança, a gente tem essa, essa dúvida o tempo inteiro que deixa a gente ter uma certa fé na teoria e no que a gente faz aqui, né? Mas vira, o que eu sempre gosto de brincar também, vira justificativa para a loucura, né? Assim, é. E eu acho que isso é uma parte da sombra da psicologia junguiana, que pouca gente olha, né? Eu acho que tem críticos que tentam fazer, tem pessoas que tentam criticar, mas não têm o conhecimento de dentro da teoria. E talvez seja nosso papel escrever mais sobre a sombra da própria psicologia junguiana. Assim, quais são os aspectos sombrios da psicologia junguiana? Eu acho que, né? Porque tem. A gente sabe que tem. Ah, você sabe que, eu já diga, fiz Rafa. um ensaio, é um ensaio, né? Porque acho que dá para aprofundar mais, sobre a sombra do processo de formação. Acho que o Léo acompanhou porque ele viu a gravação, né? Eu Eu vi. apresentei lá no congresso, escrevi um texto, e eu submeti esse texto agora
para o congresso que vai ter lá em Zurique em 2025. Eu mandei, acho que no fim do ano passado, sei lá quando que vem a resposta, mas mandei para ver se eles bancam isso lá em Zurique, né? É, mas o que me incomoda, assim, e eu acho que isso, não sei se eu tô é, exagerando, mas talvez fale até um pouco da nossa sombra aqui, de nós três, né? Porque eu sei que cada um à sua maneira, nós três somos estudiosos, a gente lê, a gente quer aprofundar, a gente quer questionar, e a gente tem, e por conta desse repertório que nós vamos construindo, é, cada vez mais a gente vai criando uma flexibilidade teórica, mas sem perder um fio da meada, né? Acho que é isso, e cada vez mais com profundidade. Talvez o que cria um incômodo quando a gente vê por aí, especialmente quando com a facilidade das redes sociais, são essas acepções reducionistas em nome de Jung e de uma pessoa que supostamente se autoproclama estudiosa de Jung. Então, tipologia acho que foi a primeira delas. Ah, então eu sou pensamento, eu sou pensamento. Cara, eu sou pensamento, então quem em você é pensamento? Né? Quem na estrutura da psique é pensamento? Porque assim, alguma coisa em você é pensamento, concordo, mas e o resto das funções? Elas estão aí também. Né? Então, essa capacidade de transitar pelo paradoxo, desse conjunto harmônico, dessa estrutura tão complexa que Jung deu pra gente, com seus estudos, não é fácil. E para sair da angústia, a gente entra em alguns modelos que são bem danosos para o desenvolvimento da nossa pesquisa, e da nossa ciência. Então, fica aqui meu manifesto. É. Eu tava lendo aquele Filhas de Pai, Filhos de Mãe, da Verena Cash, né? E ela traz dois conceitos, né? Complexos positivos e complexos negativos, tanto paterno quanto materno. E aí a gente tem uma variação, um número de 8, né? Assim, falando de paterno, materno na mulher e no homem. Positivo e negativo. Eu acho que é 8, mas eu acho que é 8, sim. Mas aí, cada um desses, né? é, Negativo no homem, negativo na mulher, e por aí vai. Cada um desses tem uma polaridade criativa e destrutiva, né? Então, assim, a gente perde o número, né? A gente não tem como estereotipar, e eu acho que esse é o grande lance. Na hora que a gente assenta a teoria, digamos que a gente estudou tipos psicológicos, aí assentou a teoria. Introvertido, extrovertido, pensamento, sentimento, sensação, intuição. Pá, né? Principal, inferior, auxiliares, assentou a teoria. Nessa hora, a gente vai ter que se questionar, né? Mas peraí, quem em mim? Aonde que eu apareço dessa forma? Quem que é esse que vem aqui, né? Não é uma coisa carimbada. É isso que eu quero dizer, sabe? Não é algo assentado. A teoria junguiana, pelo menos assim, na minha visão, ela não tem que ser assentada. Porque se ela for assentada, ela vira um método maravilhoso, um carimbo maravilhoso. A gente vai chegar e falar assim, ó, você tem complexo materno negativo e sua função principal é sentimento, né? E é isso, entendeu? Pode virar. Só que é aí que tá a beleza da coisa. E é aí que o Jung também teve uma sacada muito boa, que o próprio Hillman teve uma sacada muito boa, e o Adolf Guggenbull Craig também, né? Mas espera aí, quem em mim? Quais são as outras possibilidades, né? Eu sou só isso, ou isso sou eu, né? Ou isso é um isso que é a parte do eu, né? É, E eu tenho que conviver com isso. Quem sou eu nisso tudo, né? Eu estava lendo aquele livro da Von Franz, Caminho para os Sonhos. Vocês já leram? Uhum. Caminho para os Sonhos, Já. Caminho dos Sonhos, uma coisa assim. Não. E é Caminho do muito, sonho, já. e é muito Aliás, Realmente. interessante. todos os livros que vocês estão citando aqui, eu estou respondendo não, né? Já estou me sentindo, meu complexo de inferioridade está vindo aqui. Pode Não, falar. para. E aí, qual é o Saco. tipo psicológico do seu complexo de inferioridade? Eu parei. Aí o. Qual que é o tipo psicológico do complexo, né? É claro. Interessante. Aí, então, essa é a brincadeira, né? Assim, e ela fala assim: eu não sei se a gente sonha o self ou se o self sonha a gente, né? Porque tem muitas culturas, por exemplo, que trazem uma narrativa mitológica, né? Um mito em que nós somos o sonho de um gigante.
E a gente, isso tudo aqui, ó, que tá aqui fora, que vocês estão percebendo, que você tá me escutando, vai acabar assim que o gigante acordar, né? Então inverte tudo. E esse eu acho que é a beleza, sabe? Porque nada é. A gente começa com isso, né? Nada é. Ah, mas o Jung escreveu no livro. É, mas pode não ser. E se não for, né? E se for o contrário, né? E aí a Deixa coisa eu vai voltar fluindo. no. Mas para isso tem que ter técnica, tem que ter teoria, tem que ter, né, reflexão. Tem uma outra coisinha, eu vou falar já, mas que eu acho, né? Uma coisa que o Rafa falou, tudo bem, vocês estão exemplo, usando a tipologia como exemplo, mas logo que o Rafa falou, eu pensei, arquétipo junguiano. O arquétipo não é junguiano, o arquétipo é. É uma leitura junguiana do arquétipo. As pessoas falam dessa maneira. Vamos falar sobre os arquétipos junguianos. O arquétipo não é junguiano, gente. Não é E o, disso que se trata. e o Eu sou arquétipo preciosista com coletivo? essas coisas. Eu sou mesmo, eu tenho preciosismo com essas coisas porque a gente inverte a coisa com muita facilidade e vira uma bobagem. Tarô junguiano, não tem tarô junguiano, tem tarô. Você pode fazer uma leitura junguiana do tarô. Senão eu podia anunciar aí o I Ching junguiano, não tem I Ching junguiano. Tem uma leitura junguiana do I Ching, né? Uma leitura do I Ching a partir da teoria junguiana. Né? Mas essas inversões parecem bobagem, mas não são. Porque vira propaganda, vira meme, como eu gosto de brincar, né? Assim, vira meme, todo mundo sai repetindo essa merda, ninguém sabe o que está falando com profundidade. Tem que prestar atenção nessas coisas. E outra coisa, sim, eu lembro de chegar cliente para mim e falar assim, eu já fiz análise junguiana antes. Ah, é? Como é que era o trabalho com sonhos? Eu não tinha trabalho com sonhos. Mas como assim, bicho? Você não lembra de sonho? Não, eu lembro. Vocês não trabalhavam com sonho? Não, não, ela não trabalhava com sonho. Ela jogava o tarô às vezes. Caralho, bicho. Isso chega pra gente, chega. Então é desse tipo de coisa que eu acho que, de novo, a gente não tem É. como controlar essa porra toda, eu sei disso, né? Mas eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é alertar. E eu acho que uma coisa e eu falei, eu acho que eu tô com isso exatamente por causa do seminário de livro vermelho que eu fiz no fim do ano, que é a autoexperimentação. A autoexperimentação é fundamental para aquele que quer se denominar analista da psicologia profunda. Não vou nem falar junguiano agora. Vou falar da psicologia profunda. Porque o Jung parte da autoexperimentação para criar metáforas empíricas, que é assim que eu gosto de chamar, né? Ele vai criar metáforas, que é o que a gente chama de conceito, a partir das experiências que ele teve, das experiências imaginais que ele teve, e aí ele traz isso, né? Ele junta isso com o empirista que ele era, une essas duas coisas, e aí ele vai criar esses conceitos, que no fundo, não passam de metáforas. Se o indivíduo que se propõe a ser um analista junguiano, um analista da psicologia profunda, não faz autoexperimentação, sinto muito, não é. Você sabe de onde que vem a palavra Categoricamente, não Tem é. alguma coisa de errado aí. Você sabe de onde que vem a palavra empiria? Fala aí. De pus, sabia? Sabe pus? Quando você aperta e faz. Pus, aquela coisa amarela, nojenta. É isso mesmo. A empiria, ela vem dessa palavra, é daquilo que aparece, aquilo que se manifesta. Maneiro, né? Eu gosto disso. Sujar as mãos na empiria, sujar as mãos no pus da realidade, que és tu e o que não és tu dentro de ti. Hoje eu tô, caramba. Vai, deixa Agora eu. sim, se ah, você vamos continuar com a coisa da empiria. Então, Vai, vai. cada um tem um método, beleza. Né? Eu não vou entrar aqui no método de cada um, não é isso, não é esse o ponto. Mas se você pegar, né, os conceitos junguianos, simplesmente transformar isso num esquema ou num método, você não é analista junguiano. Essa aqui é a merda da história, né? É, Se você simplesmente pegar os conceitos junguianos e tentar aplicar isso na sua prática clínica, você não é analista junguiano. Se você não duvidar desses exatamente. conceitos, se você não for para a autoexperimentação e, através da sua experiência imaginal, encontrar esses conceitos, você não é analista junguiano, né? Outra coisa, se você não for metódico com os seus clientes, você não é analista junguiano. Se você não anotar o sonho dos seus clientes, se você não tiver, não sei se anotar, aí, de novo, cada um tem seu método, né? Mas se você não pegar essas informações, se você não colecionar elas, se você não se debruçar em cima delas, você não é analista junguiano.
exatamente. Eu lembro, Não sei se eu assim, estou sendo radical não, demais aqui, não, eu ortodoxo concordo, demais, cara. mas assim. Tem sessões, muitas das minhas sessões, o cliente vai falando e tal, não sei o quê, e aí ele toca num assunto que vem o primeiro sonho que ele me contou, sabe? E aí eu trago, pô, sabe o que que me lembrou? Me lembrou aquele sonho que você teve naquele dia, há 2 anos atrás e tal, não sei o quê. E trago essa imagem de volta, sabe? Para ver se a pessoa vai elaborar. Eu acho isso muito legal. Mas a questão é, tem que se debruçar, você tem que ter um carinho, você tem que ter um amor pela escuta, né? E pelo que você recebe, né? Assim. Senão, não é analista. Cara, e Pô, mais. tem outra frase da camisa. Não é analista junguiano. Uma outra coisa assim que eu acho que é importante é, cara, ter prontidão para duvidar de você mesmo. É pra, assim, do tipo, cara, quando você fala numa frase, eu sou muito diferente de fulano, por favor, duvide dessa frase. Você é muito mais parecida com fulano do que você imagina. Perfeito, cara. Então, assim, Na duvide. verdade, assim, o que se passa dentro de mim quando uma pessoa me conta um sonho? Eu vou trazer aqui os personagens que eu acho muito legal, que é do Adolf Guggenheim Craig, lá no livro Abuso de Poder na Psicoterapia. Você já leu este livro, Rafa? Esse livro é Yes! maravilhoso. Acabou com seu complexo de inferioridade. Mas Pelo menos um. o, ele fala assim, ó. Ele traz vários, mas tem três muito interessantes. E eu vou falar de dois, talvez a gente vá pro terceiro. Mas ele fala assim: na sombra do analista tem o falso profeta e tem o charlatão, né? O charlatão é aquele que escuta o sonho e fala: Meu Deus do céu, eu não sei o que esse sonho significa, não sei por que que eu estou aqui, eu não deveria estar aqui, eu acho que eu vou vender minha arte na praia porque isso não é para mim. E o falso profeta, né? Ele vem e fala: Este sonho significa que esta pessoa tem um problema com o pai dela. E por isso mesmo ela está aqui fazendo transferência de, né? E assim eu, como um homem pai recente, irei comprar esta contratransferência e vou acabar com o complexo dela, né? Assim, então tem esses dois, e esses dois falam na hora que a gente escuta o sonho. Às vezes a pessoa traz um sonho e já tem uma voz falando: é a mãe, é a mãe, é a mãe, né? Ou então é o problema com o relacionamento lá, ó, é aquele problema. Vem falar, entendeu? E se eu não me diferencio desta voz, a chance de eu me identificar, né, e inflar, né, porque o falso profeta é inflação, o charlatão é talvez desinflação, ou sei lá, o complexo de inferioridade, ou sei lá o quê, né? É, eu não tô falando que todos os analistas têm, tá, gente? Mas eu tenho. Alguns outros também devem ter, tá bom? A gente combina assim. E aí eu me identifico com um falso profeta, eu estou fazendo um desserviço gigante para o cliente e para mim mesmo, porque nenhum nem outro faz com que eu tenha uma visão mais ampla do meu ser e estar analisando, né? E sendo analisado também, porque quando a gente é analista, a gente acaba se analisando também na sessão, sabe? Isso, olhar para essas duas instâncias já é, né? Já é. Eu acho muito legal quando esse autor, né, o Adolf Guggenheim traz, porque é exatamente isso, assim, sabe? Só para eu terminar aqui a fala, eu lembro quando eu dou Jornada do Herói, sabe? Lá no. Ok, Jornada do Herói e Função Transcendente, lá no IGEP, né? E aí eu tô chegando já no final do ciclo do herói e aparece o momento em que o herói, ele tá com poder e ele tem que largar a mão do poder, né? Porque senão ele se transforma no anti-herói. Aí eu chego pra galera, pros alunos e falo: E qual que é esse momento, gente? Aí todo mundo fica quieto, né? Assim, nossa, eu não sei. Eu falei: É a hora que o certificado do IGEP chega na sua casa, né? Porque nessa hora, pode ser que venha alguém aí dentro e fale: Eu sou o super certificado. O que o professor está dizendo não tem nada a ver, né? O que este livro está querendo dizer, não concordo, né? E aí a gente vai ver nos artigos aquelas frases, né? Eu não concordo com Jung, né? E por aí vai, né? Assim, eu acho bem interessante
essa dinâmica toda, né? De inflação, desinflação para achar sua medida e tudo mais. Toda vez que eu vejo isso no trabalho de monografia, eu não concordo com o Jung, dá vontade de escrever do lado assim, mas o Jung também não concorda com ele mesmo. Então, assim, tipo, Mas o Jung qual também não que é concorda. O Jung também não concorda com você, quem que é, ganha, hein? qual é boa? E aí? É, Ah, é, eu nunca peguei, assim, um trabalho de monografia pelo menos um IGEP, né, de alguém que não concorda com Jung. É, tá tudo bem não concordar com o Jung, viu, gente? Que a gente tem liberdade para isso, mas Tem? Tô construa, zoando. a gente construa uma solidez teórica que lhe permita fazer isso, né? O Jung ele teve algumas discordâncias importantes. O Freud discordou do Jung, o Hillman discordou do Jung em alguns aspectos, e a vida segue, né? Agora, eu não discordo do Jung, por que isso? Pelo amor de Deus. Mas então, eu queria, ainda nesse lance do, dessa formação junguiana, tem um lance que eu sinto isso muito é a sensibilidade de supervisão, que a gente delirou sobre a supervisão aqui, foi um episódio legal, que é esse lance de querer saber coisas. E sério, gente, você que está escutando a gente aqui agora, eu te entendo. Eu me vejo nesse lugar de alguma forma. Já me vi mais, hoje menos. Eu acho que é um processo natural. De querer saber tudo, de uma pessoa contar um sonho para você e você querer saber toda a interpretação do sonho. Ou então da pessoa estar passando por uma crise, um sofrimento, uma angústia, um dilema, né, que ela está totalmente dividida e você querer dar a resposta para ela. Até na última aula eu propus um exercício lá de valores, né? O Eu Léo, vi. o Léo participou indiretamente. O Léo ele participa das aulas, né? Ele é o único cara que assiste às aulas dos professores do IGEP. A Eu gente sou o tem único que professor que é aluno. é o único professor que não e ter a capacidade de tecer uma crítica genuína das aulas, né? Isso é Só importante. porque eu elogiei a aula dele, gente. Essa é a Não, crítica. Rafa, sua aula não, foi mas maravilhosa. você Realmente é uma crítica genuína essa. Tô não, brincando. você é puxar saco, não conta. Mas foi Mas, muito cara, maneiro, cara. Muito maneiro mas é aquela aula. muito interessante quando eu não vou falar qual que é o problema aqui, quem participou da aula viu, e quem não participou, participe um dia que a gente pode olhar para isso. Mas é muito interessante quando você coloca um problema que, a priori, não é um problema de resolução imediata. E aí, porque assim, é um problema que exige, pelo menos, uma consideração reflexiva sobre ele. Eu não quero colocar aqui no delírio, porque senão a gente entra num nível de polêmica que eu acho que em sala de aula a gente consegue manejar, que no delírio eu prefiro não, né? Pelo menos não nesse contexto. Mas assim, começa a vir as respostas de maneira absoluta. Não, faz isso, faz aquilo outro. E aí eu falei pra turma, gente, definitivamente não é o que eu espero de vocês enquanto futuros terapeutas, futuros analistas. A gente tem que, no mínimo, passear por um processo reflexivo disso aqui, né? A gente tem algumas condições que, assim, 2 mais 2 é igual a 4. E tá claro isso. Mas este problema não é isso. Só que agora vamos trazer para consultório. E aí, pequenos dilemas, com uma dose até de dramaticidade muito menor do que os exemplos que eu uso em sala de aula, e que o analista chega, por exemplo, na supervisão, angustiado, por quê? Porque ele não tem a resposta. E aí o supervisor vai falar o quê? Que bom que você não tem a resposta. É para isso que você é analista, para sustentar a não resposta. Ou até mesmo para ajudar o seu analisando a construir boas perguntas, para que o inconsciente, gradativamente, num tempo dele, num tempo que não é cronológico, possa dar essas respostas. Mas a contemporaneidade empurra a gente para outro lugar. Como a gente já viu aí, não precisa nem citar nome que a galera que acompanha o Jung sabe até de quem que a gente está falando. É um jeito prático de resolver o seu consultório. 10 dicas práticas. Porque se os terapeutas junguianos não te ensinam a ser práticos no consultório, então eu vou te ensinar. Então, bombando de propaganda no Instagram, né? É uma pessoa bem específica. Será que é isso? Ah, tá bom, Rafa, você está se qualificando? Eu não sei a capacidade analítica da pessoa e eu não conheço, mas a propaganda eu desqualifico. Sinto muito. boa, é Porque isso mesmo. é, Desqualifica mesmo, porque tá lá, tá desse jeito. E a gente tem o direito. A partir do momento que você é botou público. na tela, se vira, meu amigo. Oh, muito bom, né? Assim, a gente tem o Dá selo conta. qualificado, né? E aí agora a gente está criando o selo desqualificado.
Eu Interessante adoro essa essa. palavra, desqualificado. Ora, Desqualificar. É, mas por isso que eu é falo, isso, você tem que cara. tomar cuidado com que, muito cuidado com o que você publica, sabe? Quando você publica, você tá, né? Isso. É Você tá Enfim, verdade. se isso expondo. não, e até aí é isso, isso se põe, mas bom, tá bom, isso é assunto para outro. Qual que é a intenção, né? Assim, será que essa intenção é realmente ajudar as pessoas ou é conseguir dinheiro com isso, né? Não vou nem falar número de seguidores, mas ganhar grana mesmo com isso, né? Porque no fundo, é, o marketing digital, o que que são os concorrentes do marketing digital? É tudo, gente. Você que está escutando agora e é analista junguiano, é especialista junguiano, é engenheiro e está querendo se promover nas redes digitais, sociais, você está competindo com o Big Brother Brasil. Na verdade, a grande competição, né, a grande busca nas redes sociais é pela atenção. Então, ou você vai fazer um conteúdo que você acha interessante, que você, como o Zé disse, toma cuidado para divulgar, ou então você muitas vezes vai ter que estereotipar isso para ficar muito mais, como que eu posso dizer, interessante, né? E quando a gente sabe que interessante significa ser resolutivo, imediatista, né? E pode ser que é, o feitiço vire contra o feiticeiro nessas horas, né? É, Quando a gente fala disso, eu sempre me lembro daquele cara que viu a própria propaganda lá, resolva a sua vida, né? E era um psicanalista, ele foi lá e se demitiu, né? Porque não é bem assim É que o funciona, né? Vladimir Safat. Na verdade, assim, não era sua vida, era não sei o que lá de Eu não melhor lembro. versão. Melhor versão. E aí ele se retirou, descubra a ele falou assim: sua olha, melhor versão. e ele é um cara renomado no campo da psicanálise. Ele falou assim: sinto muito, mas assim, eu nunca tive comprometido com nada de melhor versão. Eu achei ótimo. E Cara, uma eu coisa, gostei, não, gostei disso, só para não perder, Léo, essa história da atenção é legal, assim, busca por atenção, né? Em vários sentidos, né? Porque aí eu lembrei de quando o Rafa falou para mim do Instituto, né, Da do Von centro Franz. da Von France, é reducionista o nome assim, não, mas beleza, o centro da Von France, porque eu lembro que foi exatamente isso, eu olhei o site, e eu tive que olhar com muita atenção para olhar para aquilo e perceber, cara, tem alguma coisa por trás disso aqui, porque se for pelo site, você não dá a mínima bola. E eu lembro de conversar com um dos membros, né, quando eu estava lá, quando eu fui a primeira vez que eu estava sendo avaliado, né, assim, eu estava conversando com o Rolf, que era um dos membros do comitê, do board, né, e eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, cara, o que mais chamou a minha atenção foi o site de vocês, porque o site não tem informação nenhuma. E ele deu uma risada assim, tipo, ah, isso aí mesmo. Ou seja, tem que ter muita atenção. Você tem que ter muita atenção então, mas essa para perceber. atenção é diferente da atenção que eu tô falando, né? Sim, Assim, sim, sim, eu estou brincando com a palavra. é ao Eu tô contrário, brincando ainda com o que por você cima, disse. né? É ao Eu tô contrário. brincando com o que você disse. Né, assim, e eu acho que eu procuro fazer isso, né? Nos meus posts, que são ridículos, né? Em termos de, vocês sabem disso, em termos de quantidade, em termos de, eu tô nem aí, eu escrevo lá o que eu tô com vontade de escrever e foda-se, de verdade. É só isso que eu faço. Tanto que vocês veem lá o número, né, de seguidores, ou sei lá, essas porra aí que eu nem fico olhando. Mas, de vez em quando eu olho, só para ver o que está acontecendo. Mas Qual é o o que tipo eu quero é psicológico? exatamente Parei. essa atenção. É essa atenção que eu quero. É esse cliente que eu quero para mim. De verdade. Posso estar sendo extremamente arrogante aqui, talvez até esteja mesmo sendo arrogante. Não é assim. É esse cliente que eu quero para mim. Eu quero o cliente que fala: não, peraí. Aqui tem uma busca diferente. Essa busca aqui é diferente. E aí esse cara vai estar conectado comigo. Né? Então é esse uso que eu faço, é essa atenção, não a outra que você estava falando. Você sabe que tem uma regrinha no marketing, né, para isso. É a AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Você primeiro chama atenção, depois você cria interesse, depois você cria o desejo, depois você leva para ação. É Esse é assim o que método é o para pescar método o cara, é isso? mais básico do marketing, assim. Eu acho que já até deve ter mudado, se eu não me engano, porque faz acho que uns 8 anos que eu não estudo marketing, né? Então, ou até mais.
Mas é interessante, né? Eu AIDA, conhecia, eu conhecia isso aí como marketing de dois passos. Eu nem sei se existe mais esse termo também. não sei, Que é não aquele conheço. que a pessoa, sei lá, ela compra uma palestra tua, sei lá, você cobra X reais ali, e aí ela, a hora que termina a palestra, ela te chama de canto e fala assim: você atende no consultório, né? Então, assim, é porque você pescou a atenção dela ali, né? A gente podia um dia delirar com os termos do marketing. Talvez fosse interessante, porque tem muito termo de guerrilha. E me veio um que agora talvez seja a evolução desse seu aí, Rafa, é que agora não tem mais consultório, agora é só o curso, né? E o curso é gravado, e eles chamam de, se eu não me engano, funil infinito, que a pessoa fica caindo nesse funil o tempo todo, infinitamente, e gastando a grana dela infinitamente, como se fosse, ou lançamento infinito, agora eu não lembro, como se fosse um curso novo, entendeu? E aí a Deixa, pessoa não deixa, eu- precisa mais ir pro consultório, porque ela já tá rica, né? Então tá tudo certo. deixa eu aproveitar e voltar para a questão que eu acho que é em torno disso que a gente está falando, que é a questão da escolha, que eu falei lá no começo. Cara, se você, como analista, não escolhe seus clientes, você não é analista junguiano. Eita! Polêmica. Eu acho. Polêmica. Eu acho, eu acho, eu acho. E eu acho que, assim, talvez, né, eu entendo que todo mundo, né, que as pessoas têm diferentes momentos de vida e, de repente, você tem que aceitar todo mundo aí para poder pagar as contas, beleza, né? Nossa realidade, principalmente a realidade no Brasil, é uma realidade que se você não atender 40 horas por semana, eu não atendo 40 horas por semana, mas né, se você, no começo, pelo menos, não atender 40 horas por semana, você não paga suas contas. Então, beleza, tem momentos de vida. Mas conforme você vai ficando mais velho, você vai compreendendo a teoria, você vai entrando em contato com a dimensão profunda da psique, você tem que escolher seu cliente. Do mesmo jeito que o cliente escolhe você, você tem que escolher seu cliente. Essa é uma relação que precisa ser muito honesta nesse sentido. Eu não estou dizendo que a gente é elitista, não é isso. Não é isso. Mas a galera sai aceitando todo mundo e não dá conta. Isso é irresponsável. Isso é irresponsável do ponto de vista analítico. Não é nem dar conta porque atende 1 milhão de pessoas por semana, não dá conta daquele caso ali que está se apresentando na sua frente, mas por causa de uma inflação, acha que tem que manter, por causa da grana, acha que tem que manter. Então, essa escolha não é, né? Acho que ficou mais claro agora. Não é uma escolha simplesmente, não, então esse cara aqui não serve para mim. Não é isso. Talvez seja, cara, isso aqui não dá, eu não dou conta. Isso aqui não serve para mim. Ou eu não sirvo para isso. Isso precisa ser levado em consideração. Eu acho, cara, eu concordo com você na maioria das coisas que você falou. Eu acho, complementando, que existem algumas pessoas que te procuram, né, que procuram um analista junguiano, porque indicaram. Indicaram e boa. Só que aquilo que ela almeja enquanto processo não é análise. E aqui eu não estou dizendo que todo mundo que procura análise junguiana tem que estudar Jung. Pode ser que estude, mas não é obrigatório. Mas pelo menos tem que ter uma certa disposição a entrar no processo de análise. E aí já aconteceu, assim, de primeiras sessões a pessoa vinha, não, porque eu quero me resolver com o trabalho, né? Como eu falo bastante, hoje em dia menos, mas falo bastante essa coisa de trabalho e tal. As pessoas vêm procurando uma espécie de orientação de carreira. E aí eu sou muito claro, assim, aqui não vai rolar. Então já teve pessoa que falou assim, então tá, então não venho mais. Tá bom, obrigado. A vida é assim. Agora já teve que pessoa que falou assim, não, 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 não. Isso aí que você falou, né? Essa coisa de olhar pra dentro, não sei o que lá, é isso aí que eu quero. Então tá, então bora lá. E aí a pessoa, o trabalho pode ser pode ser, né, uma espécie de mobilizador daquilo que tá rolando e tá tudo bem, mas o trabalho não vai ser, o trabalho analítico não vai ser pautado só nas questões de carreira exatamente. Então isso é interessante, mas é difícil isso, né? É, E essa construção, Zé, eu concordo com você, mas acho e ainda concordando com você, essa construção ela tem uma temporalidade. Acho que no primeiro momento você vai aceitando, 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 né? Porque precisa fazer grana, sim. concordando com você. Precisa fazer grana, precisa pagar a conta. Todo mundo tem seus desafios de boletos aí, né? E aí depois a coisa vai se refinando, né? Porque naturalmente o que se espera é que ao longo do tempo, à medida que você tem uma clientela, naturalmente acaba ficando mais alto o seu valor hora, né? Porque você tem uma busca mais constante. Então, aí a gente entra Talvez totalmente, as em todo pessoas mundo. pudessem.
do mundo Mas corporativo. pudesse se anunciar assim no começo, né? Me tornando analista junguiano. Assim, porque É, é isso. É Agora, bonito eu isso, falei disso. gostei. Estou me tornando. Se eu vou ser um dia, sei lá, se eu vou. Mas, mas, mas eu lembrei da frase do Jung, né? Que também é papel do analista. Está lá no livro da Jafela. Eu falei outro dia, né? Também é papel do analista perceber se aquela pessoa, se aquela relação, né, se aquela pessoa, se aquela cliente, se faz sentido para aquela relação, para aquele cliente entrar em confronto ou em conflito com o inconsciente. Eu acho que confronto com o inconsciente é uma coisa que resume, talvez, né? Não sei se reduz, mas resume, de certa forma, o que é o encontro analítico dentro da psicologia junguiana. É um confronto com o inconsciente. Um confronto não no sentido de guerra, mas de guerra e colaboração aberta, como o próprio Jung fala que é o que a gente sabe que vai rolar depois. Se rolar, vai dar, né? Vai resultar na função transcendente. Né? Então, mas precisa partir desse confronto com o inconsciente. Como analista, eu preciso me perguntar: eu quero aceitar clientes que não estão dispostos ou não têm prontidão para esse confronto? Quero. Beleza, segue aí. Não quero. Beleza, segue aí. Né? Deixa Assim, é o seu eu. momento de vida, é o seu momento como analista, né? Assim, mas isso precisa ser pensado, né? Tem um, se eu não me engano, não sei se é o Leon Bonaventure, se é o Adolfo Guggenheim, que fala que existe uma diferença entre análise e terapia, né? Eu acho que é o que a gente está falando aqui, né? Assim, a terapia ela tá ligada a resolver uma questão, a conseguir organizar alguma coisa, um acolhimento, né? Entre outras coisas. A análise é o confronto com o inconsciente, né? É a descida para a noite escura, né? É ir para esse lugar em que vai gerar angústia, vai gerar regressão da energia psíquica, né? Vai gerar a gente nem sabe o que vai gerar, porque na verdade esse é o grande lance, né? Eu não sei o que você vai encontrar, meu amigo. Mas se você quiser, eu posso ir junto, né? Em certa medida, né? E isso é importante na medida que o Zé, assim, né, o meu ponto de toque, né? Que eu concordo com o Zé nesse sentido se eu não fui, se eu não caminhei nessa noite escura da alma, nesses caminhos que o indivíduo fez, os dois se perdem. Então tem que tomar muito cuidado, né? Análise é uma coisa, terapia é outra, né? E a gente é mais ligado, eu acredito, à análise, né? Assim, é porque a gente está numa posição de professor, já tem muito aluno que procura a gente, já tem membro analista, né? Acho que no caso de vocês, informação, não sei se vocês já podem, mas é, que procuram, então já leem Jung, né? Assim, então, assim, a gente já tem um grupo em que a gente percebe que a análise talvez seja a maioria, mas tem muita gente que precisa da terapia, né? E tudo bem, não é? O Jung fala, né? Assim, não é todo mundo que precisa se confrontar com o inconsciente, né? Às É vezes, isso. Ele fala, tem um monte de métodos aí que funcionam para fazer o indivíduo se adaptar. Ele não leva em consideração esse confronto. Tudo bem. agora, agora tem hora que o inconsciente se impõe, e aí você vai ter que confrontar mesmo, meu amigo, né? E aí a análise ela é interessante para isso, né? Para esse momento, né? Talvez até para o momento de vida, metanoia, etc, né? e esse confronto, Léo, ele parece surgir exatamente de um processo natural da vida. O que a gente talvez possa generalizar é que todo mundo, em algum momento, vai ser convidado a fazer esse confronto com o inconsciente. Acho que dá para generalizar. Agora, aí é interessante, né, pensando em junguianês, quem confronta o inconsciente? A consciência. Então, se deve ou não fazer esse confronto, assumimos que, de alguma maneira, sim, por conta daquilo que os estudos teóricos e a experiência clínica nos demonstram. Mas se você quer ou não fazer, não é problema nosso. E isso também é uma discussão de supervisão também. Às vezes eu sinto que é como se a gente quisesse proporcionar de maneira construída esse confronto com o inconsciente. Do tipo, pô, meu, mas você não tem projeto de vida? Quem disse que uma pessoa tem que ter projeto de vida? Não sei. A vida pode ser só um acontecimento para a pessoa. Né? Tá escrito na pedra
que a vida tem que ser cumprida. Então, assim, coisas que podem rolar aí que a gente tem que tomar cuidado para não ficar o fundamentalista da teoria. Acho que esse é um tema aí que a gente pode aprofundar em algum momento. Hoje nem dá mais tempo, mas, né, será? Todo mundo chega ao ponto que precisa entrar? Então, Vai ser legal não falar sei. sobre isso. É, O que será que será? Certo por hoje? Certo por hoje. isso aí. Se cuidem, meus caros. Grande Tchus. abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.